Em 2026, as mudanças trazidas pela reforma tributária começam a entrar em vigor. Você sabe o que vai mudar na prática no sistema tributário brasileiro? Vamos conversar com Daniel Soares, advogado tributarista e coordenador do Simpósio Brasileiro de Estudos Tributários. Daniel, obrigada por estar aqui na ES Brasil, participando dessa entrevista e falando para a gente um pouco da reforma tributária. Eu que agradeço, Kikinha, no convite. Eu acho que é um tema muito importante para a gente estar discutindo com a sociedade brasileira, no meio acadêmico também, porque a reforma tributária ela vai começar e a gente tem bastantes desafios, é uma mudança realmente de paradigma sobre a reforma tributária, sobre o consumo, né? Que no Brasil a gente está passando pela reforma tributária do consumo, existe ainda a discussão sobre uma reforma tributária sobre a renda, mas realmente uma mudança de paradigma que a gente está vivendo, tá? E em 2026 começam a entrar em vigor já essas mudanças. O que passa a valer, Daniel, já a partir de 2026? A reforma tributária sobre o consumo, ela prevê uma simplificação com a unificação de alguns tributos, né? Hoje a gente tem a nível federal o PIS e o COFINS, esses dois tributos eles vão ser unificados numa contribuição sobre bens e serviços de âmbito federal e a gente vai ter um tributo gêmeo, por isso que muita gente chama essa tributação de IVA dual, né? Que é o Imposto de Valor Agregado, e a gente tem um tributo gêmeo, o IBS de competência compartilhada entre estados e municípios, que é a junção do ICMS, que é um tributo estadual, talvez o mais importante tributo aí dos estados, e o tributo também talvez mais importante dos municípios, que é o ISS. E a partir de 2026, o que vai começar? Vai começar uma alíquota teste de 0,1 para o IBS e 0,9 para a CBS. Essa alíquota teste, ela tem como objetivo justamente equilibrar ali os sistemas do governo, tanto do governo federal quanto do comitê gestor do IBS, que vai ser o órgão que vai ser responsável pela arrecadação e fiscalização desse tributo de competência compartilhada, e esse alíquota teste é justamente só para isso. Agora, uma coisa que é importante dizer, que essa alíquota teste, ela pode ou não prever, ou ela pode ou não gerar um pagamento pelas empresas. Por quê? Está previsto na regulamentação da reforma que as empresas que entregarem as informações para o governo, elas estarão dispensadas do recolhimento. Então só vai ter recolhimento pelas empresas, aquelas empresas que não se prepararem aí nesses próximos 6 meses, tá? Para estar prestando esse tipo de informação. É uma coisa muito técnica, Kikina, mas todo mundo recebe a nota fiscal. Na nota fiscal, ela vai ter que vir agora destacada ali as informações da IBS e CBS. Já a partir de janeiro? A partir de janeiro. E a empresa que prestar essas informações, ela vai estar provavelmente dispensada do recolhimento. Vai haver um sistema ali de compensação das escriturações fiscais, mas isso é importante dizer para a empresa. Então, assim, 2026... está começando o teste. E para que esse teste seja efetivo, as empresas têm que se organizar internamente, os contadores têm que estar preparados para entregar essas informações para a fiscalização. A contabilidade já muda a partir de janeiro de 2026. A contabilidade já muda. E a regulamentação, ainda falta muito para a regulamentação da reforma tributária? Parte da regulamentação já está prevista. O sistema como um todo, ele começa assim, a Constituição Federal alterada lá em cima, isso foi em 2023, tá? E no início desse ano, a gente teve a edição de uma lei complementar que prevê as regras gerais, que está bem definido os principais contornos, base de cálculo, apuração desse tributo, e o que está para vir ainda são regulamentações infraconstitucionais que a gente entende que são mais questões operacionais. Nós esperamos que não tenham surpresas. Por exemplo, a gente tem hoje um princípio, que é o princípio da não cumulatividade, que é o crédito pleno, né? Para que esse imposto ele efetivamente seja tributado só sobre o valor agregado. E a gente espera que não tenha nenhuma pegadinha nessa própria regulamentação, vedando alguma apropriação de crédito ou algo do tipo, tá certo? E você, como um conhecedor da matéria, o que você destaca como o maior impacto para a economia do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele a partir de 2033, ele perde uma importante política fiscal que ele tem, que é promover a competitividade do Estado através de incentivos fiscais, pois está previsto que até 2032 a gente ainda vai ter incentivos fiscais de ICMS. O ICMS, ele
Aí também vai ter um período de transição, tá? Até 2032, mas mesmo durante esse período de transição, está previsto algumas compensações para essas empresas que têm incentivo, porque está prometida que não vai haver impacto arrecadatório, tá? A partir de 2033, o Estado do Espírito Santo ele perde essa política pública fiscal de atrair a competitividade. E isso é visto por muitas pessoas como uma perda de autonomia dos estados em geral, né? E o que acontece? Existe depois, regulamentada por meio de um fundo, para o governo ele poder também promover o equilíbrio regional das diferenças, né? A gente sabe que a gente tem regiões do país que estão mais desenvolvidas que outras por questões estruturais, e a política fiscal era uma forma também de equilibrar essas diferenças regionais. Tem previsto mecanismos, mas esse mecanismo do próprio Estado poder renunciar à receita, isso não vai existir mais. Apesar de também ser um pleito, né? Porque a gente ouvia muito a questão da guerra fiscal, né? Que era um Estado brigando para o outro para poder ver quem dá o melhor desconto para poder trazer a empresa para dentro do Estado. Então, sim, o Estado do Espírito Santo ele perde essa autonomia, sua economia, durante os últimos anos, ela realmente estava ancorada nessa política fiscal de trazer essas empresas para cá, e ele perde esse atrativo, né? Não se sabe ainda o percentual dessa perda, ou já se tem mais ou menos o quanto vai ser de perda? Não, as entidades, elas calculam, né, como que será essa perda. A gente estima que, assim, aqueles setores econômicos que a questão logística não vai compensar mais o aumento do tributo que vai ter, provavelmente são os mais afetados. O setor talvez atacadista, o setor de e-commerce, né? Que a questão logística, né? Os custos do transporte, né? Para os grandes centros consumidores, isso pode impactar? A gente imagina que são setores mais que podem ser mais prejudicados. Na arrecadação também do Estado. A arrecadação, a reforma, ela prevê um mecanismo de transição de 50 anos para os estados e municípios não tenham perda de arrecadação. Então, o maior exemplo, por exemplo, é a cidade de Vitória. A cidade de Vitória, ela se estima uma grande perda de arrecadação, porque hoje em dia, se uma empresa está situada em Vitória e presta serviço para o estado todo, a arrecadação fica para Vitória, o ISS para Vitória. Agora não, o que vai trazer arrecadação para Vitória é o consumo. Os consumidores de Vitória tomando serviço, comprando produtos, que aí ele vai trazer arrecadação para Vitória. E a gente tem cidades mais populosas ao lado, Serra, Vila Velha. Então, isso pode gerar uma queda de arrecadação. Vitória vai ter que estimular a economia de uma outra forma, mas isso tem uma transição de 50 anos. Então, essa transição de 50 anos traz mais segurança para esses entes federados, tá? E, Daniel, as empresas, elas vão perceber essa mudança já a partir de janeiro, mas, assim, já é de vez ou também vai ser um processo gradual? As empresas elas vão sentir uma grande mudança a partir de janeiro, e essa mudança vai perdurar ainda até 2032, que é o final da transição, principalmente porque a gente já tem 5 tributos aí, o ICMS, o PIS/COFINS e o ISS, e o IPI. E agora vão ter 2 tributos que vão se somar. Por quê? A empresa vai continuar recolhendo esses outros tributos, vai continuar apurando e vai se somar mais outros 2 tributos. E ainda para alguns setores, aqueles setores que a lei define como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, pode ter um imposto extra, que é o imposto seletivo, que foi denominado na imprensa como imposto do pecado, né? Que é um imposto ali para aquelas atividades mais poluidoras e, por exemplo, a extração de minério para exportação tem a previsão de incidência do ISS. O setor de minério vem discutindo isso, o impacto disso, né? Porque você acaba trazendo menos competitividade para o minério brasileiro na medida que você tributa justamente na exportação, que a exportação é sempre a política pública brasileira fiscal na exportação era de desoneração total para o produto brasileiro ser mais competitivo no exterior. Então, realmente já tem impactos para o ano que vem. Tá? E para o consumidor, ele vai perceber isso no dia a dia? O consumidor, com certeza ele vai perceber isso, porque
o que a reforma tributária, quando ela foi desenhada, ela previu uma neutralidade fiscal. O que é neutralidade fiscal? Tudo que você vai comprar vai te gerar crédito, tudo que você vai vender vai te gerar um débito, isso aí é todo mundo pagando tributo para o entendimento do governo ser melhor. Mas o que acontece? Existem muitos impactos indiretos no fluxo de caixa das empresas. Dando um exemplo, né? Você está previsto o mecanismo agora de split payment, né? Que é a divisão do tributo no momento do pagamento. Parecido com a taxa de cartão de crédito, quando você for pagar um produto, ali já vai ter a divisão da parte do governo e da parte da empresa. Hoje em dia, como funciona? Se você faz uma venda, se você é empresa, se você faz uma venda, você tem às vezes 55 dias, você vai pagar no dia 20 do mês seguinte, para poder, você vai ter esse dinheiro em caixa, você vai pagar esse tributo só no mês seguinte. Isso dá um fôlego no caixa da empresa. No momento que você não tem esse fôlego de caixa, que você aumenta o custo de uma compra, a alíquota prevista de 26%, né? Ela pode ser alta dependendo de alguns setores, e isso, consequentemente, vai ser repassado para o consumidor final. Então, o consumidor final ele pode sim ter um impacto no custo dos produtos, tá certo? Uhum. E os profissionais da área, igual você, um advogado tributarista, economistas, contadores, vão ter muito trabalho aí para se adequar, né? Com certeza. A gente veio conversando antes, né? A reforma tributária todo mundo estava esperando, mas quando ela efetivamente foi colocada em prática, né? Quando ela foi publicada as leis, a emenda constitucional, isso todo mundo correu para poder estudar, para poder entender todos os impactos. Pode haver também debates jurídicos, né, de inconstitucionalidade, de legalidade, de determinadas cobranças, né, e a gente também precisa entender toda a questão operacional, a regulamentação que vai vir, tem uma regulamentação que ainda está sendo editada, então assim, está sendo alguns anos aí, desde o ano passado até esse ano, anos que os profissionais da área eles realmente têm que estar voltados para estudar, para poder estar se atualizando, né, para trazer informações para as empresas poderem se planejar daqui para frente. Um desafio é justamente esse, trazer informações para as empresas para tomar decisões de investimentos para os próximos anos, né? Porque começa 2026 a alíquota de teste, 2027 já começa determinado impacto efetivo, e isso tem que ser colocado no planejamento estratégico da empresa dos próximos anos. E o Simpósio Nacional de Estudos Tributários, qual a expectativa do evento, a importância desse evento? A gente está com a expectativa muito alta e muito feliz de trazer esse evento para a cidade de Vitória. A cidade de Vitória tem ótimos profissionais de direito tributário, né? A gente tem realmente aqui uma escola de direito tributário muito boa, mas quando você traz esses profissionais de fora para discutir com o ótimo corpo que a gente tem na Grande Vitória, a gente tem a expectativa realmente de ótimos debates, ótimas discussões para o Estado do Espírito Santo, no qual a gente já veio conversando aqui durante a nossa conversa, que essa política fiscal, esse impacto, ele é tão relevante, não? Então, assim, realmente a gente está com ótimas expectativas para o simpósio que vai acontecer na cidade de Vitória, tá certo? Daniel, obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto importante que ainda vai ter muito caldo aí até o final do ano. Realmente, a gente vai discutindo e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, tá bom? Se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.